Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 29 de junho de 2020, quero falar para vocês sobre o momento que estamos vivendo e o que eu quero dizer. Eu posso intitular de Hora de Repensar o Direito e a Justiça. O direito é o conjunto de regras que organizam a vida em sociedade. E a justiça é o meio que o Estado, o governo, digamos assim, utiliza para impor o direito, para fazer valer o direito, quando ele não é respeitado. Eu vejo a situação atual como de grandes mudanças a nível mundial. Mudanças que terão que acontecer para que a vida em sociedade melhore. Nós vemos o direito atual como o resultado da evolução do que vem sendo praticado há vários milênios, em várias civilizações, muitas delas que já deixaram de existir há muito tempo. Mas tudo isso foi contribuindo para chegarmos ao que é hoje o direito vigente. E eu noto, meus amigos e minhas amigas, que o direito ainda não consagrou um valor que é o mais importante de todos, que é a ética. Há juristas, há tribunais, há advogados, há representantes do Ministério Público, há pessoas do mundo jurídico que acham que o direito não tem que ter o compromisso com a ética. E o que a gente vê, em muitos casos, é a prevalência da amoralidade, ou até da imoralidade. Há aqueles que pregam o direito do mais forte, aquele que durante um momento que a gente pode considerar a vida humana como um momento, durante um momento impõe as suas regras, a sua forma de pensar, normalmente em benefício próprio e em detrimento da maioria. Esses tentam implantar o seu direito, a sua forma de pensar, sem olhar as coletividades, sem olhar o prejuízo que estão causando para as pessoas, para a natureza, para o meio ambiente, e provocando verdadeiras catástrofes. A gente ouve falar, e mais de uma pessoa já falou isso. Uma coisa muito séria que eu quero dizer, que eu acredito que aconteceu isso. A China propagou propositalmente o coronavírus pelo mundo inteiro. Mais de uma pessoa já disse isso. E agora
ouve-se falar na primeira vacina a ser aplicada, que seria justamente fabricada por uma empresa, por um laboratório chinês. Nós vemos, meus amigos e minhas amigas, o desencontro entre o direito e a ética. E a própria justiça, não só do Brasil, como de outros países, vítima do antidireito, ou seja, da antiética. O que estou falando é de extrema gravidade e muita gente poderá estranhar a minha afirmação. Mas o que a gente vê, a situação atual do mundo, quando milhões de pessoas já morreram em virtude do coronavírus. E nós temos que analisar o que temos vivido em termos de direito e em termos de justiça. Eu sou sempre, e sempre fui e sempre serei, um crítico do direito de conveniência. Eu consigo detectar facilmente o que é moral e o que é imoral. E a chamada, a famosa, conhecida no Brasil como Lei de Gerson, ou seja, de levar vantagem em tudo, mesmo que da forma mais absurda possível. Tudo isso deve ser repensado depois de tantas mortes que já ocorreram e que talvez venham a continuar ocorrendo, não só no Brasil, como a nível mundial. Os governantes, os membros do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, os advogados, os promotores, todos os que atuam na área da justiça, da administração, todos os empresários, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os jovens, os idosos, todos aqueles que estão vivendo a época desta pandemia. É preciso que cada um tenha a responsabilidade de respeitar a própria vida e de respeitar a vida dos outros. Eu vou contar para meus amigos o que eu vi em um programa aqui de Juiz de Fora, um site chamado Juiz de Fora da Depressão, e que é o resultado desta época em que ainda predominam a imoralidade e a falta de respeito aos valores éticos. Lamentavelmente, um jovem de 21 anos suicidou com um tiro na cabeça. Eu e minha esposa, Vera Lúcia, oramos muito em favor dele ontem. Mas esse é o retrato do desespero. E muita gente tem sido
tem sido levada ao desespero por conta dessa pandemia e por conta da falta de humanidade de muitas autoridades, de muitos empresários, de muitas pessoas que, ao invés de pensarem de forma mais altruísta, têm procurado apenas continuar a viver de forma egocêntrica, de forma muitas vezes maldosa, de forma anticidadã. Esta minha fala de hoje, meus amigos e minhas amigas, é para chamar a atenção sobre a questão da ética verdadeira e não a ética de fachada hipócrita, desonesta, de muitas autoridades, de muitas pessoas influentes no meio social que têm procurado apenas o próprio proveito e fingem que se preocupam com a situação alheia, que fingem que são pessoas de bem. Nós vemos o recrudescimento da pandemia, que, como se diz, sequer chegou ainda ao seu pico. E, ao mesmo tempo, me perdoem falar dessa forma, existe ainda gente pensando na eleição municipal de 2020. Enquanto morre gente, há pessoas querendo ascender ao poder municipal. Eu acho que o Congresso Nacional deveria suspender o período eleitoral e marcá-lo para outra época. Agora não é hora de se pensar em poder. Agora não é época de se ambicionar dirigir as cidades, os municípios. Isso é o cúmulo da frieza moral. Eu entendo que o Congresso Nacional deveria cancelar o período eleitoral deste ano para salvar vidas, preocupar-se com a saúde do povo, ao invés de serem escolhidos aqueles que querem dirigir os municípios brasileiros. Eu vejo com preocupação também o trabalho do judiciário. Eu acho que devem ser priorizados apenas os casos de verdadeira urgência, para que não haja exposição da vida humana a risco. Não é época de ninguém se expor a pretexto de mostrar produtividade, de mostrar serviço. O principal é sobreviver. Eu tenho um amigo que está na iminência de perder a vida, talvez ainda hoje. E não vejo com bons olhos qualquer outro assunto que não seja a vida humana. Tudo que pode esperar, deve esperar. Os investimentos todos do nosso país
deveriam ser convertidos para salvar vidas. Não há nada mais importante do que a vida de um ser humano. O resto que espere, o resto que aguarde. Não é hora de se pensar em qualquer outro assunto que seja. Tenho essa visão humanística, graças a Deus. Graças a Deus. Porque nada pior do que ver criaturas humanas morrendo sufocadas. Meu amigo Alberto, vai haver candidatos dizendo que tem a solução para a pandemia e agora não é hora de eleição. O povo está desesperado e não fará uma boa escolha. É isso, meu querido Alberto. A gente tem que pensar na vida. Esse amigo de quem falei talvez não passe de hoje para amanhã. E as autoridades pensando em se elegerem, serem reeleitas, se manterem no comando das cidades. Outros preocupados com produtividade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é hora de se pensar, como diz meu amigo Alberto, a não ser na vida. E esses que estão falando que vão salvar a humanidade, dizendo que tem a solução para a pandemia, tem solução para o seu bolso, a sua ambição pessoal. São os falsos idealistas, os hipócritas. Isso é apenas um aspecto da realidade. É preciso que os governos federal, estaduais, distrital e municipais convertam todos os seus recursos possíveis para a saúde. Que todos os demais projetos sejam suspensos, o que vale também para o judiciário. Não há nenhum projeto maior do que esse, de preservar a vida, tanto daqueles que trabalham na justiça, dos advogados que correm risco o tempo todo e não têm onde se escorar. É preciso que achemos uma solução para isso. Solução de consenso. Solução de consenso. Uma vida vale mais do que qualquer outra coisa. Deixo aqui esta mensagem de alerta para aqueles que não conseguem pensar a não ser no próprio umbigo. Me desculpem falar desse jeito, mas é a única forma para entrar pelo ouvido de certos egocêntricos. Só uma dinamite para fazer os tímpanos dessas pessoas escutarem o brado de desespero, como desse moço que eu falei ontem, que ontem deu um tiro na cabeça com 21 anos de idade.